Alô, astronautas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu irei relatar para vocês a segunda experiência que eu tive do encontro com Jesus, certo? Dessa vez eu estive dentro da nave. Da primeira vez ele disse que eu não estava preparado para adentrar dentro da nave. E da segunda vez eu entrei dentro da nave. Ele falou que eu iria encontrá-lo em uma outra oportunidade e que nessa outra oportunidade eu iria adentrar dentro da nave. E foi o que aconteceu. Foram as únicas duas vezes que eu tive esse encontro com esse mesmo ser, né, o nosso querido mestre. Então eu vou relatar para vocês agora essa experiência, eu vou contar alguns detalhes, algumas coisas que eu acabei percebendo e os meus estudos posteriores acabaram revelando para mim algumas coisas interessantes dessa experiência e de outra que estão interligadas, certo? Mas antes de dar continuidade e prosseguimento com este relato, eu convido você, meu amigo, minha amiga, a fazer parte da família de astronautas. Você está vendo esse botão vermelho aí embaixo escrito inscrever-se? Exatamente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Deixem o seu gostei, comentem suas dúvidas, suas experiências, suas dicas, sugestões, ensinamentos aqui embaixo. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema desse vídeo, eu irei responder. Muitas pessoas me perguntaram algumas coisas sobre esse relato em questão. E eu estou aqui para relatar este segundo. Eu sei que vai ficar algumas dúvidas e etc. Talvez eu precise fazer um vídeo respondendo questões dos dois relatos. Mas vamos lá. Na primeira vez que eu tive essa experiência, tem um vídeo aqui. Se você ainda não viu o vídeo em que eu relato essa experiência do primeiro encontro com Jesus, dá uma olhada lá. Eu relatei essa experiência, eu falei que a nave tinha um formato oval, exatamente isso. E ela tem exatamente essa aparência aqui que vocês estão vendo. Eu coloquei aqui para que vocês possam dar uma olhada, ter uma noção de como é. Ela tem a aparência ovalada, meio esticada, exatamente como na imagem que acabou de aparecer aqui. Porém, ela é toda dourada, exatamente como na imagem, nessa imagem, porém ela é toda dourada. E o símbolo que eu vi, eu não sabia o que significava aquele símbolo que eu vi. Eu fiquei pensando, tentei desenhar, mas eu não consegui desenhar o símbolo. E comecei a pesquisar, exatamente hoje, quando eu estou gravando esse relato, eu comecei a pesquisar sobre o símbolo. E eu acabei encontrando e sabendo o que o símbolo significa. O símbolo é da Fraternidade, se não estou enganado, azul, é um símbolo de Sírios. E interessante que está interligado com o relato que eu tenho aqui. Se você ainda não viu, dá uma olhada em que eu encontrei uma extraterrestre de Sírios, que ela disse que eu sou advindo de Sírios. Então dê uma olhada também nesse vídeo, que estão interligadas as coisas. Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque essa experiência do encontro com Jesus está interrelacionada com a experiência que eu encontrei com essa extraterrestre de Sírios. Então é interessante como uma coisa liga a outra. Outras experiências que eu tive com extraterrestres de forma consciente durante a projeção astral. Lembrando que eu nunca quis induzir uma projeção para encontrar Jesus, até porque eu nem sei onde é que ele fica. Jesus, um extraterrestre de Sírios, Anunnakis também. Eu tive essa experiência que eu relatei no meu livro, que não tem aqui no canal. Esse relato em vídeo tem no meu livro que eu relatei. Tive outra experiência também com o extraterrestre que falou algo parecido, exatamente que encaixa com isso, com essas experiências que eu tive, que também não está aqui no canal e não está no livro. É uma experiência pessoal que eu ainda estou pensando se eu vou compartilhar ela ou não. Não sei se vale a pena realmente colocar isso a público. Bom, nessa segunda experiência eu já despertei dentro da nave. Eu estou com essa camisa amarela, como vocês podem perceber aqui, porque a nave ela é toda dourada. E dentro também é um pouco parecido com isso. Existe uma tecnologia, eu não sou perito em tecnologia, mas é algo que eu nunca vi, certo? Eu particularmente nunca vi aqui no planeta. O que tem dentro daquela nave é parecido com o que tem em filmes de ficção científica, como Star Trek e Star Wars. É bem parecido com isso. É uma coisa absolutamente incrível. Eu despertei e ele já estava do meu lado. Eu tomei consciência, eu olhei e era exatamente ele, o Cristo. Eu estava ao lado dele, na verdade. Ou do lado, eu esqueci o significado dessas duas palavrinhas. O significado correto. Continuando, eu estava no corredor, ele olhou para mim e deu um sorriso, viu que eu estava consciente. Ele pediu para me acompanhar ele. E engraçado que no corredor
as pessoas estavam passando, eram trabalhadores da nave, sabe? Dessa nave gigante, a mesma nave, só que eu estava dentro dessa vez. E as pessoas ficavam passando, eles usavam um colã, sabe? É um pouco mais baixo do que o Jesus, só que eles usavam um colã da cor prata. Pelo que ele me falou, eles eram trabalhadores, ou seja, é o pessoal que trabalha na nave e tal. Ele me levou até a sala, ele pediu para me acompanhar, ele me levou até a sala de controle onde ele fica. É uma coisa absurda quando a gente entra naquele lugar. Tem uma vista panorâmica do universo, uma coisa incrível. E no centro tem uma cadeira onde ele fica sentado. É uma cadeira muito bonita, a sala cheia de máquinas, computadores e tudo. E ele tem a cadeira gira, aquele 360, ele consegue ver tudo de um lado e de outro. Eu suponho que às vezes em que alguns profetas relatam terem encontrado com o Filho de Deus e etc e tal, eu suponho que eles tenham sido levados até essa nave e tenham esses seres que eles encontram, que é realmente muito bonito, eles todos vestidos naquele colã prata e tal, muito reluzente. Eu suponho que eles tenham colocado esses seres que também trabalham com ele, que tem aparência antropomórfica, eles tenham colocado como se fossem anjos. É bem interessante porque realmente eles parecem, eles são bem bonitos e a roupa que eles usam é diferente da do Cristo, certo? Da de Jesus. Então ele me mostrou lá tudo, a maquinário, o computador. Eu sinceramente não entendo absolutamente nada aqui de computadores. Eu sou bem jeca com essas coisas de computadores. Então eu tive essa experiência e foi uma coisa absolutamente incrível. Só que eu não voltei para o corpo porque ele me trouxe para o corpo. Rapidamente, eu nem sei quando foi o momento, eu perdi a lucidez e consciência e despertei no corpo físico. Então essa experiência que eu tinha para relatar para vocês, eu comecei a interligar as experiências do meu encontro com o extraterrestre de Sirius, com o que ela me falou, e as outras coisas que os outros seres extraterrenos me falaram sobre a evolução, sobre a questão das raças, até porque para mim isso era uma coisa absurda, terem várias raças aqui no nosso planeta, a questão dos seres de outros planetas encarnados aqui, a questão também do despertar de massa da consciência e que as pessoas que vêm de outros planetas, os seres que vêm de outros planetas que estão vivendo essa experiência corpórea como seres humanos é uma coisa bem interessante. E o que ela me falou é basicamente igual ao que Jesus no primeiro encontro me falou. Então eu consegui juntar uma coisa com a outra e o símbolo que tem na porta da nave dele é o símbolo de Sirius da Fraternidade Azul. Então a extraterrestre de Sirius e o símbolo de Sirius na nave de Jesus. Então eu suponho interligado, a nave advém de lá. E eu consegui juntar essas duas coisas e as duas experiências estão interrelacionadas. Claro que algumas pessoas vão dizer que essa experiência não foi uma experiência com Jesus, porque elas têm a sua religião, e uma que eu estou gravando direto de Manaus, Amazonas, região norte, para quem não conhece, eu sou de Manaus, Amazonas, nascido no interior do meu estado, em Irunepé, e para algumas pessoas que têm uma crença mais forte, para elas isso é inadmissível, que eu consegui encontrar Jesus e que ele tenha descido a um nível tão baixo. Eu vi na minha frente no primeiro encontro, como eu relato lá, dei uma olhada lá, em que a nave foi aparecendo e se materializou na minha frente. Materializou no plano astral, tá? Ou seja, ela ficou no nível do plano astral. Então dei uma olhada lá, eu sei que para muitas pessoas essa experiência é absurda, porque elas não se consideram dignos, elas se consideram enfim, pecadores, enfim, elas se sabotam e elas não se consideram dignas de terem essa experiência e acham também que eu não sou digno de ter essa experiência. Ou seja, mas a experiência, as duas que eu tive com ele e com esses seres extraterrestres benignos, e nenhuma dessas eles falaram sobre Deus, sobre nada disso. Eles só falaram sobre transição, sobre evolução, sobre seres que vêm para cá de outros planetas, sobre a quantidade de seres que tem aqui de outro planeta e que tem os deles, como eles dizem, eles sempre falam isso, tem os deles, ou seja, da mesma raça, espécie que eles e tudo mais. E eles nunca se colocam como superiores a nós. É engraçado que a gente mesmo, eu costumava me colocar como indigno. Por isso que eu falo isso para vocês. E eles nunca, em nenhum momento que eu tive esses encontros, eles se colocaram como superiores. Eles sempre tratam a gente, sabe? Eles colocam você de uma forma, como a gente diz, de igual para igual, sabe? É uma coisa incrível.
Então recomendo vocês, falando rapidamente antes de encerrar o vídeo, sobre crença limitante. Repensem bem suas crenças, porque às vezes a pessoa diz que não tem religião, não tem crença, mas elas se consideram dignas. Elas se consideram dignas de encontrar um anjo, de encontrar um Cristo, de encontrar um extraterrestre, enfim, superior. A crença que outra pessoa tem e coloca sobre isso não quer dizer que seja a crença desses seres, não quer dizer que eles aceitem isso. O paradigma que essas pessoas têm sobre isso não quer dizer que seja o paradigma deles. Eu encontrei com eles e em nenhum momento eu me senti inferior, porque eles lhe tratam tão bem, eles te fazem sentir tão bem que você nem pensa nessas coisas. Uma coisa interessante que alguém me perguntou também antes de encerrar é se eu tinha pensado, quando eu encontrei com outros espíritos, em perguntar sobre Jesus. Na verdade, isso nunca me passou pela cabeça. Eu nunca tinha pensado em perguntar sobre Jesus, e até porque não fazia sentido para mim, nem diferença para me perguntar sobre isso. Certo? Respondendo a pergunta do cara que me perguntou. Eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Eu vou ficando por aqui. Comentem aí suas dúvidas, experiências, dicas, sugestões aí embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu gostei, certo? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo. Mahalo.